Fala galera, tudo bem? Bem-vindos novamente ao canal Turista Faminto, dando continuidade com meu amigo Hiro sobre esse nosso bate-papo, perguntas e respostas preparativas para o planejamento da imigração. A gente conta um pouquinho do que aconteceu com a gente, a nossa opinião. Espero que seja útil para que vocês que estão planejando imigrar ou estão começando essa maratona aí de planejamento da imigração, que ajude vocês aí a se preparar um pouquinho melhor. Hoje, a pergunta que não quer calar, vamos lá. Eu presto atenção nos comentários e pontos negativos quando eu estou pesquisando material na internet sobre o país que eu estou pretendendo imigrar, ou sobre os países, né, que eu estou pretendendo imigrar. Às vezes não é só um. Aliás, a gente sempre encoraja que não seja só um. Né? A gente já falou sobre isso num vídeo anterior. Se você não assistiu, confira a nossa playlist sobre imigração. Vai aparecer o card aqui no canto direito superior do seu monitor. Dê uma verificada, tem vários vídeos em que a gente conversa sobre vários assuntos de imigração. Vamos lá. Hiro, um grande problema que eu vejo hoje em dia, a gente vê uma pancada de vídeos da internet, blogs na internet. As pessoas normalmente puxam a sardinha para o país que elas estão morando, né? Eu acho isso até relativamente natural. Elas querem valorizar onde elas estão, né? E a gente sempre brinca que em mídias sociais as pessoas não postam desgraça, né? Eles só postam as fotos comemorativas e por aí vai, né? Mas você nunca vê, ou pelo menos é muito raro você vê alguém postando que se lascou inteiro, que tá uma porcaria isso, tá uma porcaria aquilo. Ou seja, a gente não vê críticas negativas com tanta frequência. A gente acaba sempre vendo o pessoal falando as coisas que eu mais gosto, as coisas que eu amo aqui no país, etc e tal. E caiu de novo meu foninho da orelha. Tô com algum problema na minha orelha aqui, que ele fica expulsando o fone. O que acontece? A gente realmente tem que também dar uma olhada nos pontos negativos. É natural que a gente vá pesquisar material na internet. Inclusive, se você estiver assistindo esse vídeo, é porque você pesquisou material sobre imigração na internet, né? E o que a gente sempre fala é que tome muito cuidado, porque infelizmente tem muita gente que passa informação exagerada, passa informação de uma forma incorreta, faz parecer que todo lugar que você pretenda imigrar parece o paraíso, e não importa o país, tá? Eu não estou falando de Portugal, Nova Zelândia. Você vai pegar vídeos do Canadá, o pessoal, pá, vídeos da Dinamarca, pá, é sempre assim. Daqui é a mesma coisa, Nova Zelândia é igual, mas a sugestão que a gente dá é tente pesquisar por críticas negativas, ou seja, as pessoas que realmente falam um pouco mais sobre a realidade deles, né? Ou seja, os pontos ruins ou coisas ruins que aconteceram com essas pessoas. O importante, eu acho que as pessoas têm que também ter um pouco de bom senso e usar um pouco de filtro, tanto para as coisas boas quanto para as coisas que são ruins, porque é o que a gente sempre fala, cada caso é um caso, né, Hiro? O que aconteceu comigo de bom e de ruim não necessariamente vai acontecer com você ou vai acontecer com outra pessoa, né? Cada situação é única, né? O que vale é a gente estar, ou pelo menos a gente tenta se preparar ao máximo para todos os inconvenientes que a gente possa prever que vão acontecer, né? Mas se você pesquisar, você vai encontrar relatos negativos sobre os países em geral, sobre experiências, e é importante dar uma analisada nesse relato se é alguma coisa muito específica, porque a gente cansa de ver pessoas às vezes reclamando: olha, eu voltei para o Brasil porque o país tal é uma porcaria, o país tal ele não tem oferta de emprego, não tem trabalho, porque no país tal a comida não presta. Todo tipo de comentário negativo. E
E às vezes você tem que fazer um pouquinho, não é julgar, eu acho que a gente não deve julgar ninguém, cada um tem seus motivos, mas você pode fazer uma pequena análise, porque, vamos falar assim, quem reclama que não conseguiu trabalho, tem que verificar, porque às vezes é uma situação muito específica daquela pessoa, que de repente ela não tinha qualificação profissional para conseguir algum trabalho. Se a pessoa reclama que a comida era uma porcaria, às vezes a pessoa está acostumada com um tipo de comida ou às vezes simplesmente é muito chata para comer, que exige muita coisa e a pessoa acaba reclamando de tudo. Então são pontos bem específicos que a gente tem que sempre filtrar um pouquinho, né? Não assumir o que se fala como pura verdade o tempo todo, né? Sim. E para que a gente consiga realmente fazer uma filtragem do lado positivo e negativo e você, a partir daí, tentar abstrair o que é a realidade, né? E não o conto de fadas que as pessoas contam. Eu recomendo vocês a assistirem, tanto eu quanto o Cássius. A gente vai colocar o link aí para vocês. A gente fez os vídeos falando do ponto positivo, que é uma coisa que todo mundo quer saber, mas a gente fez questão de colocar também os pontos que a gente não gosta, né? Tanto eu aqui na Nova Zelândia quanto o Cássius em Portugal, do que a gente vivencia aqui. Isso, claro, é muito particular do nosso gosto, da nossa realidade, mas é importante vocês darem uma olhada para verem se de repente tem alguma coisa coerente com os valores que vocês também estão buscando, né? Cássius, eu queria te fazer essa mesma pergunta que a gente tem no vídeo, né? Se eu presto atenção nos comentários, pontos negativos, se você fez essa análise na época que você estava imigrando, né? E se fez, o que você de repente diria para você do passado, ou o que você não achou, qual informação você não encontrou na época que de repente a gente poderia ajudar o pessoal em casa? Eu, quando comecei o processo, e isso foi em 2014, eu comecei a pesquisar sobre os países que estavam na minha lista, né, de imigração. Eu vou ser bem honesto com vocês, eu não me preocupei em procurar pontos negativos, eu me preocupei em achar informações sobre o país e, pelo que eu lembro, quase todas as leituras que eu fiz e os vídeos que eu assisti foram resenhas positivas, ou seja, você tinha algum outro ponto negativo falando, mas a maioria eram vídeos que só falavam muito bem, etc e tal. Então você dificilmente via o lado negativo. Hoje, a dica que eu dou é o seguinte, e quem imigrou vai entender o que eu vou falar agora. Quando você imigra, os primeiros meses, e até eu posso dizer o primeiro ano no país, parece que existe o véu da realidade. Porque você se encanta com tudo. Tudo é legal, tudo é bacana, tudo é o melhor, tudo é espetacular, é uma coisa fantástica. Parece que existe um véu entre você e a realidade. Só que conforme vai passando o tempo e você vai se acostumando, você vai se integrando na sociedade, esse véu ele vai se dissipando. Então, eu acho que vale muito a pena vocês buscarem materiais e conteúdo de pessoas que já estão há mais tempo no país. Porque daí esse véu ele já se dissipou e a pessoa ela tem uma visão muito realista do que é realmente aquele país. E normalmente essas pessoas daí vão poder te contar exatamente o que é, os prós e contras, o que elas gostam, o que elas não gostam. Então hoje a dica que eu dou assim em termos de busca de material, procure material de pessoas que já estão há pelo menos 2 ou 3 anos no país. Eu acho que vocês vão ter uma opinião um pouquinho mais fiel à realidade, tá? Outra situação que vocês podem fazer também é se vocês identificarem algum blog, algum texto, algum vídeo, às vezes vale a pena você tentar entrar em contato diretamente com a pessoa e não apenas ler os comentários ou ler o vídeo.
Interagir, né? Você pode tentar interagir diretamente. E quando eu falo diretamente, manda mensagem. Olha, eu estou pensando em migrar, eu queria saber a tua opinião sobre isso. Você tem algum conhecimento? Vão ter, digamos, pessoas que vão ignorar, você não vai ter resposta nenhuma, vão ter pessoas que às vezes vão te dar uma resposta superficial, mas você vai encontrar pessoas que vão interagir com você e vão conversar com você na boa e vão falar a realidade nua e crua, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que a maioria das pessoas que produzem conteúdo para imigrantes tem, na essência, a intenção de estar ajudando outras pessoas que estão querendo imigrar para ter uma experiência melhor de imigração. Então, eu acho que, como regra geral, a maioria das pessoas que você encontrar produzindo material, eu acho que eles vão estar abertos a te dar informações. O importante é assim, tem que tomar cuidado só com empresas ou pessoas que estão ligadas diretamente com imigração, ou seja, eles claro. Incondicionalmente eles podem estar querendo te vender alguma coisa, então eles têm um interesse em que você imigre, porque isso vai gerar renda para eles, tá? Então eu evitaria entrar em contato com esse tipo de pessoas numa fase inicial, pelo menos, para você daí ter uma informação real. A partir do momento que você, digamos, já escolheu o país que você quer imigrar e você precisa de uma ajuda legal específica, é claro, às vezes você vai precisar da ajuda de algum advogado, vai precisar de alguma ajuda de um contador ou de alguma pessoa nesse país que esteja muito por dentro de como são os processos de imigração. No caso da Nova Zelândia, como é que aquela profissão A gente chama de advisor aqui. Advisor, exatamente. Então, às vezes você precisa... Se você não está confortável com os processos de imigração, às vezes você vai precisar de ajuda e vai ter que pagar por isso, obviamente. Mas daí é uma outra etapa em que você já escolheu, você já sabe o que é bom, o que é ruim, prós e contras, etc. e tal. Aí você precisa, uma ajuda legal realmente para fazer as coisas acontecerem. É uma outra situação. Mas num primeiro momento eu evitaria, se for para dar uma dica, eu evitaria pegar informações de pessoas que ganham com a imigração, tentaria obter informações de uma forma neutra, né, de blogs, e vídeos e dentro do próprio site do governo dos países você encontra muita informação, vale a pena sempre ler a documentação oficial dos governos. Aqui na Nova Zelândia a informação é super fácil de se encontrar, é muito transparente, muito acessível, bem tranquilo realmente de encontrar informações no site oficial. Independente do país, você vai buscar sempre as informações oficiais que estão nos sites de embaixadas, governos, esse tipo de coisa, tá? E se você tiver dúvida, vai buscando. Se forem informações relativas à qualidade de vida do país ou tópicos específicos, é o que eu falei. Pesquise, mas não peça ajuda diretamente para quem trabalha com imigração, que você pode só ter respostas positivas. E às vezes você quer a realidade, você não quer saber só das flores, né? E hoje em dia conhecer um pouquinho dos espinhos. E hoje em dia eu vou dizer que vocês são bem, ou como é que eu posso dizer? Vocês são felizardos da época que a gente está vivendo, porque tem muita informação disponível e o cuidado que tem que se tomar é só de filtrar isso. Na época que eu estava planejando a imigração, que foi há uns 8 anos atrás, não existia tantos youtubers, não tinha tanta informação disponível aí na internet para que eu pudesse pesquisar, né? Então era muito mais difícil encontrar informação. Hoje a informação está aí disponível, basta você saber pesquisar e saber filtrar isso, né? É verdade mesmo. Hoje está bem tranquilo, muito conteúdo, muito material. É uma questão só de usar o bom senso para fazer um discernimento adequado daquilo que você assiste e do que você lê. Olha, Hiro, eu acho que em relação a esse tópico, a gente não esqueceu de falar nada, eu acho que a gente passou a mensagem das pessoas olharem também os pontos negativos, né, e pesquisarem bem, e filtrarem bem tudo que vem, né, de informação, não acreditem tão facilmente, né? Não sei se você quer colocar mais alguma coisa. Não, acho que a gente cobriu bem isso.
Tá joia. Então, pessoal, mais uma vez, eu peço a sua inscrição no canal, o seu like para o vídeo e ative a notificação para novos vídeos, assim você não perde mais nenhum conteúdo. Logo a seguir nós vamos ter mais vídeos falando sobre imigração e eu espero que vocês gostem. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.